Bem-vindos a mais um episódio. O negócio é o seguinte, eu tô muito feliz. Estamos. Feliz. Olha, vou te falar. Se tem a gente tem muitos parceiros no universo e na nossa vida. Sim. Mas essa tá entre os top 3. Não, você para, porque isso vai dar um ciumeira, rapaz. Mas você que tá assistindo e tá pensando se você... Esses dois lugares estão Mas é verdade, ela é uma querida, hein? E que profissional. Não, tem uma história de vida fantástica, tem muita coisa para acrescentar. Agrega demais. Mas a humanidade dela, o coração dela vem antes. Bem-vinda, Aline! Obrigada. Gente, vou chorar, pode? Pode. Começa assim. Obrigada. A casa é sua. Bom, você vem aqui por duas coisas. Primeiro, porque a gente adora você. E a gente só traz pessoas que a gente gosta. Super verdade. E segundo, por toda a tua trajetória, por toda a tua história de vida, que é muito bacana. Mas aqui ninguém escapa de uma pergunta. Rufem os tambores. Essa é sua. Manda. Posso mandar? Pode, manda. Aline Rossi. O negócio é o seguinte. Quem é Aline Rossi? Gente, pergunta difícil, hein? Essa não cai no processo seletivo. Não, essa é difícil. Acho que antes de responder essa pergunta, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Veio aquele frio na barriga. Falei, gente, por que eu, né? Por quê? Mas eu só vim, né? E então eu queria agradecer o convite de vocês dois. O mesmo frio na barriga que eu senti há 13 anos. 13 anos atrás, é uma amizade de longa data. Mais de década. E então, tô aqui, né, pela confiança. Perguntei, né, qual dica? Seja você. Então, serei eu. Bom, quem sou eu, né? Então, quem é a Aline Rossi? Confesso que eu tentei ensaiar essa resposta, mas vamos lá. Eu sou... Bom, várias, né? Tem a Aline, a Rossi, a Aline Rossi, mas mais do que isso, né? Então, eu sou a mãe do meu pai e da minha mãe. Eu sou a mãe também da minha mãe, né? Mas eu sou filha, né, da Fátima, do Gerson. Eu sou a filha caçula de 4, né? Então, sou a irmã da Fá, do João, da Má. E não é fácil ser caçula, né? Mas deixa pra outro momento. A gente sofre. Eu sou tia de 7. Uau! 7 sobrinhos. E é engraçada essa história, porque eu sempre achei que eu ia ficar pra titia. E aí, porque eu sempre gostei muito, né, dos meus sobrinhos, de curtir o tempo com eles, de estar com eles. E eu nunca imaginei que eu ia me tornar mãe. E aí, então, eu sou a mãe do JP, né, a mãe do João Pedro. Não. E aí, eu acho que a partir do momento que eu virei mãe, foi quando eu ressignifiquei a minha vida, né. Na verdade, assim, foi quando eu descobri o porquê que eu vim pro mundo. Sou a esposa do Natan. É isso. Sou a moça do RH. Isso sempre, né? Já tem um bom tempo. Exatamente. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estar com pessoas, de cuidar das pessoas. Gosto mais de cuidar do que de ser cuidada, inclusive. E aí, falando um pouquinho, né, da história, quando eu era pequena, eu falava pra minha mãe, e falava assim, minha mãe, eu vou viver até os 33 anos. Uau! E eu sempre falei isso pra minha mãe. Imagina agora, como mãe, meu filho falando isso pra mim. Eu acho que eu ia desesperar. Mas eu falava, sempre eu falava isso. Mãe, eu vou viver até os 33. E aí a minha mãe falou, minha filha, mas por que isso, né? Eu não sabia o porquê, mas de fato... Eu vivi até os 33 anos uma vida e foi com 33 anos que eu descobri que eu estava grávida. Então, sim, eu vivi até os 33 anos. E aí, depois daquilo, é uma outra vida, né? E não foi planejado. Não foi, vou ter o João com 33. Não foi planejado. Então, de fato, eu sabia que eu ia ter uma outra história, né? E enfim, né, vocês sabem, são pais, né, a maternidade me mudou muito, tive que repriorizar muitas coisas, inclusive equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, meu filho,
Eu era louca do trabalho, né? E isso me satisfazia muito, né? Ainda me satisfaz, mas são escolhas, são prioridades que eu tenho que tomar todos os dias, né? Escolhas que eu preciso tomar todos os dias, até para ter mais tempo com o João Pedro. Que bacana. João Pedro é a coisa mais linda, né? Lindo, lindo. Maravilhoso. A vida, nada é por à toa, como eu gosto de brincar, assim, né? Tem todo um processo para chegar aos momentos que marcam a nossa vida. E a gente te conhece, como você já citou, no primeiro, lá em CPW, com uma câmera mais ou menos como essa, você já entrou aqui, olhou para essa. Solta a imagem. Não, obrigado. Solta o vídeo. Matheus, põe aqui ela, né? Primeira apresentação dela. Não faça isso. E lá eu lembro do cuidado que você teve com o curso, o quanto você queria evoluir, e aí a gente foi se encontrando algumas outras vezes. A Aline foi aluna da pós-graduação em Educação Lúdica. Verdade. Tinha esquecido disso. Não completou, mas ela estava lá com a gente, foi muito bacana, muito legal. Porque acreditava sempre na metodologia. Aline, vamos falar um pouquinho dessa carreira. Você começa logo em CPW, é isso mesmo? Na verdade, antes de CPW, eu fiz estágio, né? Então, eu comecei numa escola de música, antes do estágio. Então, eu trabalhava nessa escola de música, era a pessoa que cuidava para que tudo desse certo, né? Então, para que as aulas acontecessem da melhor maneira. Eu abri e fechava esse espaço. Ali eu aprendi demais, né? Aprendi primeiro emprego, então como lidar com as pessoas, como garantir que a sala estava pronta para que o aluno chegasse. Quantos anos você tinha? 14 anos. 14 anos você já estava trabalhando já. Exatamente. Quando eu fiz 12 anos, eu falei para minha mãe, quero trabalhar. Filha, você não pode. 12 anos não pode. Mas eu vou morrer aos 33, né? Melhor começar. E aí, com 12 anos, eu lembro que eu fiz a minha carteira de trabalho. Com 12. Máximo isso. Fui no PAT, né, que é o serviço do trabalhador lá em São José, e fiz a minha inscrição, mas ninguém iria contratar alguém de 12 anos, né? E aí, eu tive essa oportunidade na escola de música, que na verdade meu tio, ele era sócio, e ele deu essa oportunidade. Tudo bem, fiquei lá por um ano, quase fui, fechando a escola, quase fui assaltada. Uau. Mas, na hora de ir embora, né, com a minha mochilinha, veio uma pessoa de moto, né, perto de mim, e falou, senhora! Passa a mochila! Saí correndo, e eu acho que ele falou, não. Essa senhora corre muito. Senhora é muito rápida. E aí, depois dali, eu trabalhei em agência de comunicação, eu trabalhei numa agência também de registro de patentes. Eu lembro até hoje que meu sonho era trabalhar, estagiar, e a vaga falava o seguinte, Aline não, né? Na vaga falava assim, precisa ter experiência, está no 3º ano da faculdade e carro. Eu estava no 1º ano, não tinha experiência. Só muito menos o carro. Muito menos o carro. Fui lá, falei, né, pra dona da empresa, e ela falou, não, tudo bem, aceito você ir de ônibus, né, o problema é seu, mas eu acho que vai dar certo. E aí foi bem bacana a experiência também. Depois dali eu fui para uma agência de comunicação, e aí foi quando eu comecei a história de me desafiar em relação a falar em público. Uhum. Então, trabalhava com eventos, treinamentos outdoor, levava liderança para o parque de diversão, e ali eu tinha que ter toda aquela interação, né? Então tem experiência com eventos, dessa organização, que ela tem maestria no que faz. Vem antes da tua entrada em CPW e tudo. Exatamente. Que o RH te propôs. Sim, começou ali. Aí eu comecei como estágio na Nestlé, fiquei um ano na Nestlé Chocolates, e depois eu fui pra CPW. E aí é onde a gente se conhece ali. Exatamente. E aí, em Nestlé você já vai como RH, não? E Nestlé eu fui, é engraçado, né? Cheio de histórias pra contar. Mas o meu sonho era trabalhar na Nestlé.
eu ia para a faculdade todo dia e passava na frente da fábrica de chocolate. Não tem como, né? A fantástica fábrica de chocolate. Imagina. Isso é muito bem. E aí, quando surgiu a vaga, né, para o meu curso de Relações Públicas, eu estava num evento nessa agência anterior. Então, eu não pude participar do processo. Mas eu falei, um dia eu vou trabalhar lá. E aí surgiu uma outra oportunidade, e era uma vaga para trabalhar com a secretária do gerente geral da empresa. Tá. E eu falei, eu topo, eu quero entrar lá. Depois eu dou um jeito. Boa. E aí eu consegui esse estágio, depois de um ano, sentei com o meu gestor e falei, eu queria tanto conhecer o RH. Pode. E aí foi quando eu ficava metade do período com a secretária, dando suporte, e metade do período no RH. Então eu rodei em algumas áreas e foi lá que eu conheci o João. E aí eu me apaixonei por treinamento. E aí, na CPW, precisava de alguém com experiência em secretariado, porque ia dar suporte pro gerente lá, mas com RH. E aí foi quando deu certo o casamento ali. Eu finalizei meu estágio e já fui efetivada na fábrica de cereais. A Aline vai se aposentar ano que vem, né? Desde os 12 Eu tô anos fazendo uma trabalhando. conta aqui, essa conta não fecha. Mas você falou do João, só para o pessoal que está nos assistindo, João Valério, que esteve aqui, então entra Na lá temporada 1. na temporada 1, assistam, é muito legal. E essa história, né, esse começo de história que ainda não acabou. Não, tem coisa, né? Essa mulher ainda foi pra fora do país, né? Tem umas Mas eu histórias vejo boas. assim que quanto que isso forma, eu tô te ouvindo e te enxergando. Por que eu tô falando isso? Porque você tem a organização do secretariado, você tem esse impulso de ter a coragem muito nova de abrir e fechar, né? Até uma maturidade que faz um ladrão te chamar de senhora. Mas é uma maturidade, é um desejo muito legal, e eu acho que os eventos e tudo. E quando eu olho para você, eu vejo que você tem um cuidado, uma riqueza de detalhes, né? E muitas pessoas podem pensar assim, ela é muito detalhista ou perfeccionista. Mas acho que vai além. Quanto que para você o cuidado é importante na tua vida e como isso se reflete numa área que é tão, a gente considera tão coração, que é a questão do RH, de olhar para o capital humano. Tem alguma relação aí? Acho que total, Lu, total. Acho que sempre, assim, desde pequena, eu tinha esse lado aí, esse viés pro cuidado, né? Por mais que eu sou a caçula, mas eu sempre tive muita preocupação com os meus irmãos, né? Para ter certeza que eles estavam bem. E aí, eu acho que, com certeza, isso foi refletindo no meu profissional, né? Hoje, né, como pessoa, eu me preocupo muito, por exemplo, se minha mãe está bem, se meu pai está bem, se meu marido está bem, se os meus amigos estão bem, meu filho, nem se fala. Mas eu faço isso com coração, né? Então, estar do lado das pessoas, sabendo que elas estão bem, né? Isso me traz um momento de felicidade. E o detalhe, na minha opinião, é o que realmente faz a diferença. Então, se você, por exemplo, vai conversar com alguém e você está ali 100% ouvindo o que aquela pessoa precisa te falar, é um sinal de cuidado. É um momento ali que você está cuidando para estar presente com aquela pessoa. E é engraçado, né, que as pessoas me procuram, né, hoje pela profissão de RH, muito para conversar e para que eu seja ouvinte e até me pedem conselhos. E que a gente precisa até tomar cuidado também com o conselho. Mas eu acho que só o fato de acolher, de estar ali, de ouvir, acho que é um detalhe importante, né? E aí, só para finalizar, tudo que eu faço, seja no profissional ou pessoal, eu sempre me preocupo de tentar trazer uma boa impressão para aquele momento e para aquela pessoa, né? Então, se eu vou fazer que seja algo simples, mas eu quero sempre colocar aquela cerejinha no bolo para que aquilo seja inesquecível, que seja memorável, né? Que a pessoa lembre daquilo depois. Então, eu acredito muito nisso, que o detalhe traz esse... traz um pouco do... Encantamento também? Encantamento perfeito, e de você mostrar que você tá ali, se preocupando, que você tá cuidando.
da pessoa. Que legal. Conexão, eu acho que é uma palavra muito forte na tua história, assim, né? Presença, conexão, cuidado, como bem o Lu trouxe. E aí você sai de CPW, vai para São Paulo, né? O Natan correndo atrás. É importante a gente ressaltar o Natan. Obrigado por ter liberado ela aí, né? Para vir até aqui. O Natan sempre correndo atrás ali. Estou reconhecendo você. E aí, de São Paulo, depois, você logo expatriada. É dali que você. Na verdade, de São Paulo. Fiquei ali por um ano, e aí eu fui pro interior, fui para São José do Rio Pardo. O Natan foi junto comigo, e foi um momento que a gente teve uma DR, né, uma discussão Imagino. muito séria, no sentido de o que a gente vai priorizar, né? Ele também com 10 anos de carreira, e a gente falou, não, e ele super maduro, vamos priorizar então a sua carreira. E aí ele abriu mão de tudo e foi comigo pro interior. E aí depois dali, aí eu tive a oportunidade, né, de ter essa missão para fora do país, levar um pouquinho do que eu aprendi aqui, né, no Brasil, e ensinar um pouquinho, ou compartilhar um pouquinho com os gringos lá fora. E o Natan foi junto. Só fala gringo, Estados Unidos, né? Estados Unidos, isso aí, Lu. A gente foi para os Estados Unidos. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Nestlé Purina lá. E aí, outro negócio. Aí eu já não podia mais degustar, né? Eu tentava levar para o Natan, mas ele também não queria. Eu queria. E aí, eu basicamente dava suporte para as fábricas, né? Então a gente viajava bastante, todas as semanas, para dar suporte para as fábricas da Nestlé Purina, que estava implementando uma metodologia que aqui no Brasil a gente já tinha experiência e conhecimento. Ah, que legal. Mas você fica em São Francisco, se eu não me engano. Na verdade, fica em São Luís. São Luís, no Missouri, isso, bem no centro do Frio, né? país. Frio, local de tornado. Uau! E um dia eu estava viajando e o Natan, coitado, escutou um barulho, um alarme, e era simulação de tornado. Imagina esse rapaz descendo todas as escadas sozinho, mas ele foi super parceiro, né? Aquela então, DR, não imaginava o furacão que vinha ainda. Não imaginava literalmente o furacão que vinha. Que legal. Mas foi bem legal a experiência. Quando você volta de São Francisco, você vai para Galderma, fica lá e tá até hoje. Mais ou menos assim, Zé. É isso? Voltei de lá, um convite, né, da minha ex-gestora, e ela perguntou se eu queria voltar para Nestlé, mas Nestlé São Paulo, né, Nestlé Brasil. E aí eu fiquei em São Paulo por mais 3 anos, foi quando eu engravidei, né, e aí durante a minha licença maternidade, eu recebi o convite de participar do processo Galderma. A Galderma ainda fazia parte, né, da Nestlé. Era Nestlé ainda. Ainda era Nestlé. E aí eu tive essa oportunidade de ir para um local, né, uma empresa totalmente nova, com cultura totalmente diferente, né? Uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Quando me falaram, eu achava que ia ser Minas Gerais, né? Mas eu falei, vou com tudo. Então fui, né, numa empresa nova, uma cidade nova, pessoas, colegas de trabalho totalmente novos, né? E mãe. E eu fui sozinha, eu e João Pedro, né? Então ficamos lá por um ano. Natan, nessa época, tinha conseguido um trabalho, por isso que a gente tomou a decisão mais segura dele ficar, né? Vamos ver se vai dar experimentando, certo, né? E aí, depois, então, de um ano, foi quando ele conseguiu ir para a região. E aí, agora estamos lá há 5 anos. Já faz tudo isso, né? Isso. Qual é o nome da cidade? Eu sempre confundo. Hortolândia. Perto de Campinas ali. É perto de Campinas. É bem pertinho. E aí, por isso que eu achava que era Minas Gerais. Mas, olhando a tua história e entendendo, tem um lado de RH ou de pessoas, mundo corporativo e mundo fabril. Podemos olhar assim nesses 2 pontos? Sim. Hoje está muito mais focado no mundo fabril, né? Tem uma diferença de gestão de pessoas quando a gente fala de mundo corporativo, quando a gente fala de fábrica? Acho que pessoa é pessoa em qualquer lugar, né? Mas existem perfis diferentes, expectativas diferentes,
existem realidades diferentes, né? Então, foi uma experiência bacana, né? Ter experimentado a parte corporativa. Essa experiência lá fora também foi bem legal por uma questão de cultura, né? Mas particularmente, acho que o perfil das pessoas de fábrica é o perfil que mais me brilha os olhos, né? Estar com eles, tentar atender as expectativas, necessidades. Então, enquanto no olhar de RH, para mim, acho que é uma coisa muito interessante, gosto bastante. E aí, quando você me pergunta gestão de pessoas, né? Também acho que existem, como eu falei, necessidades diferentes, e aí precisa conhecer o público, né? Então, o gestor, ele precisa entender quem é o seu colaborador, quem é o seu funcionário na essência, né, na individualidade, até para que ele consiga, juntos, atender às expectativas de ambos, né? As fábricas ficam fora do grande centro, né? Então elas acabam tendo... Rio Pardo, por exemplo, chega a ser quase 70% do PIB, né? Exatamente. Da cidade. Então você tem uma importância, uma relevância muito grande para a cidade. Eu acredito que Galderma hoje em Hortolândia também deve ser bem grande o impacto que ela tem. Eu não sei os números, é que de Rio Pardo eu lembro um pouquinho que tinha esse impacto. As pessoas falavam assim, ser demitido numa empresa como a Nestlé é uma vergonha municipal, porque todo mundo vai saber que você fez alguma coisa errada e sair dali. Então, quando a gente fala dessa relação, é diferente dos grandes centros, de alguém que está trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma possibilidade, uma gama maior de outras escolhas e você não tem tanto essa proximidade que você falou da relação familiar. Ali, geralmente, você conhece o pai do funcionário, o filho, e cria isso. E a cultura Galderma, que a gente também tem tido a oportunidade de atender, aliás, foi a primeira empresa que apostou na gente na pandemia. E isso aqui é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Então isso é muito legal. A gratidão é muito bacana isso, porque a gente não fazia trabalho online. Vocês não conseguem fazer isso online? E a gente fez. Então tem um carinho enorme. Fora as pessoas maravilhosas que estão ali, tirando que ele torce pro Novo Horizontino, que derrubou. É verdade. E todo o time de liderança ali que a gente tem, mandar um abraço para ele também. Mas toda essa jornada, para dizer o seguinte, Aline, eu acho que você tem um olhar e um jeito que combina mais com essa coisa da proximidade familiar, de estar ali próximo. E essa provocação que o Lu faz, quais são as competências que alguém precisa ter para começar essa carreira? Aí eu vou voltar lá para a menina de CPW, para gestora de pessoas que você se tornou, e é lindo ver essa carreira. Por isso, você perguntar por que eu aqui? Porque você tem uma carreira muito bacana, uma carreira sólida, de cuidar de pessoas, eu acho que isso é importante. Como é que você vê essa jornada? O que você diria assim para quem está começando? Quais são os pontos que você apoiou essa tua trajetória? Eu acho que assim, o primeiro precisa gostar do que faz, né? Eu acho que quando você gosta do que você faz, você consegue ser inteiro e verdadeiro, e eu acho que isso acaba sendo genuíno, né? Mas é claro que tem habilidades que dá pra gente treinar, né? Então tem coisas que vêm de dentro, né? Mas tem coisas que a gente consegue se desenvolver, principalmente tendo esse olhar aí humano, esse olhar de RH. Eu acho que uma habilidade é a questão da escutativa, né? Então, ser um bom ouvinte, não só para os colaboradores em geral, mas eu acho que também para a liderança, né? E como RH, a gente acaba sendo um mediador, né? Então, a gente precisa sempre olhar os dois lados, né? Então, a gente olha o lado do líder, a gente olha o lado, né, do colaborador, e a gente não pode esquecer que o líder também é um colaborador, né? Então, como RH, é como você lida com esses dois lados e não tem o certo e nem o errado, tem a versão de cada um, né? E isso é um cuidado que a gente precisa ter sempre, buscar essa... Não é ficar em cima do muro, sabe? Mas buscar ser neutro e também como que você... toma o cuidado para que a sua decisão, a sua opinião não seja influenciada por,
né? Então, sempre olhar os fatos, olhar os dois lados, ter essa visão humana é importante, né? Afinal de contas, as empresas, né, precisam sim, claro, ter lucratividade, precisa sim ter os seus processos, mas elas são feitas aí por pessoas, né? Então, ter esse olhar humano, olhar as necessidades dessas pessoas, entender como conectar isso, né, com o desenvolvimento dessas pessoas e também da liderança, eu acho que isso é fundamental, né? E sem dúvida alguma, está sempre se atualizando, né? O profissional de RH de hoje não é o mesmo do profissional de ontem, nem de 10 anos atrás. Então, como que a gente se atualiza? Como que a gente também entende do negócio, né? Como que a gente entende de indicadores importantes para a empresa, até para conseguir entregar soluções que atendam às necessidades dessas pessoas, né? Então, acho que é um pouco de tudo isso. Eu tô te ouvindo, tô imaginando o desafio que é para a Aline ser uma líder, estar numa cadeira super importante e não estar lá todo dia próximo das pessoas resolvendo os BOs de todo mundo. Acho que é legal você falar disso, né? Você tem esse lado do cuidado que a gente já falou aqui, mas você tem um papel de liderança muito forte dentro da companhia e desde a época da Nestlé também. Como é que você concilia, como é que eu posso dizer, suprimir esse teu desejo de ir lá atender todo mundo e manter esse aspecto da liderança? Eu estou fazendo assim, mas não é uma questão antagônica. É que você tem uma estratégia para seguir, tem outras skills que precisam ser colocadas em prática. É um desafio para ti como Aline? É um desafio enorme. É um desafio enorme. Porque todo tempo a gente, né, eu quero dedicar 99% do meu tempo para esse lado que eu gosto bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me desenvolver também em outras habilidades, né? E quando você fala disso, né, eu acho que o ser o exemplo, mas não precisar ser o super-herói ou a super-heroína é algo que a gente acaba sendo uma dicotomia, né? Porque você fala, mas eu vou ser um exemplo, mas eu tenho que ser o melhor exemplo. Mas não necessariamente você precisa ser o melhor líder ou o líder super-herói. Eu acho que você precisa ser você, né? Eu acho que nós como líderes, nós precisamos também demonstrar a vulnerabilidade. Ser vulnerável faz parte, né? Mostrar que você erra faz parte. Sim. Pedir desculpa, né? Mostrar humildade faz parte. Então, acho que tentar buscar ser o exemplo, porque todo mundo te observa, né? Porque se você fala uma coisa, mas faz outra, não combina. Então, praticar o que você fala é fundamental. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe, Lu? Tentar ser eu mesma, ao mesmo tempo, me desenvolvendo em outras habilidades que não é o meu ponto forte, mas como trazer isso para uma organização que exige também esse outro lado é desafiador, sem dúvida alguma, né? Essa parte, né, que você traz assim e fala da Aline, como é que ela dá esse salto, né, da liderança, que é bacana. Eu também queria continuar aprofundando esse papo falando da questão do RH estratégico. Falou disso, né? O RH hoje, ele não é o RH que só olha para as pessoas, ele olha para as pessoas, para processos, para resultados. E como é que você vê isso? Você fala, não é o mesmo RH de 10 anos atrás, né? Tem uma mudança significativa, apesar da gente continuar focando nesse processo de desenvolvimento do capital humano. Você fez, a analista diz que, né, foi evoluindo nessa carreira. E hoje a tomada de decisão está também nessa estrutura de como é que a gente implementa, praticar aquilo que a gente prega. Os processos seletivos, as oportunidades de equidade para as pessoas. Como é que você vê essa diferença do RH, que era hoje, 10 anos atrás, eu não vou nem muito assim no meu tempo, vou um pouquinho mais para perto daqui, ele ia fazer a piada, eu já fiz antes, para não deixar. Como é que você vê esses 10 anos de mudança do RH para se tornar um RH estratégico? Eu acho que assim, o RH está em constante evolução, né? A profissão, a área exigida cada vez mais que esteja olhando para o negócio,
mas sem dúvida alguma a gente pode olhar para o negócio, a gente pode sim entregar produtividade, resultado, através de um ambiente agradável, né? Através de pessoas felizes do que estão fazendo, né? Através de pessoas que se satisfazem aí com seus resultados, e a gente sabe que o papel da liderança é fundamental. É claro que 50% depende de cada um de nós, né? Mas eu acredito que outros 50% é uma liderança preparada, é uma liderança que vai suportar todo esse desenvolvimento das pessoas. Então, o RH, na minha visão, né, ele precisa se focar no desenvolvimento desses líderes. E cada vez mais a gente tem novos líderes, pessoas que ainda não tinham sentado em posições como esta, pessoas que são extremamente técnicas e que assumiu uma posição de liderança. Então, como que a gente ajuda para que esse líder esteja preparado para toda essa geração, mix de geração que a gente tem e como que ele lida com isso, né? E aí eu acho que quando a gente fala de felicidade, às vezes a gente fala, nossa, é tão longe, né? Mas eu acredito que se você tem reconhecimento, se você é valorizado, se você tem oportunidade de falar, dar a sua opinião, participar junto de alguma decisão, junto com o seu gestor, junto com o seu time, isso traz e proporciona felicidade. E existem estudos, né, que pessoas felizes no trabalho, ela vai ser mais produtiva, ela vai ser um high performer. Então, tudo isso não é de hoje, né? Não é a Aline que está falando. Existem estudos sobre isso. Eu acho que o RH pode sim ajudar essa liderança a proporcionar esse ambiente. Legal. Eu acho bacana você falar isso, porque tem um resultado sustentável, né? Eu acho que o RH, às vezes, colocam como responsabilidade do RH, mas não é. Acho que o RH fomenta esse olhar mais sistêmico, que é como é que ele tem, por exemplo, uma cultura de segurança voltada para resultado, como é que tem uma cultura de qualidade voltada para resultado, que muitas vezes tem que parar um processo para manter. Então, não é responsabilidade do RH, mas o RH está ali sempre cultivando aquela semente para manter a estratégia, a cultura, porque muitas vezes elas não combinam, e aí a gente tem um problema muito sério. É papel do RH também ser esse fomentador dessa sustentabilidade? Eu não estou falando só da questão de meio ambiente, estou falando sustentabilidade como um todo? Sem dúvida, meninos. Eu acho que o RH é esse agente, né, de mudança de mentalidade. Não que o gestor não esteja preparado, né? Mas o RH ele está ali sempre para relembrar. E é importante, né? Que quando a gente não fala, a gente não lembra. Então é muito mais nesse sentido, né? Porque muitas vezes o RH ele não tem. Às vezes ele não é um gestor de pessoas diretamente, ou às vezes ele não tem uma equipe grande, mas ele está ali para dar todo o suporte para aqueles gestores que têm equipes, aqueles gestores de primeira gestão. Então ele está ali sempre para relembrar, né, as práticas de pessoas, de desenvolvimento, de como você dá autonomia para o seu time. E, novamente, acho que o RH não é o dono da verdade, né? Mas ele está ali para construir junto, para trocar experiências. Ele conhece muito e ele precisa conhecer muito, né, de gestão de pessoas para compartilhar junto com o líder que vive isso na prática, e aí, junto, eles construírem o melhor caminho. Que legal. Maravilhoso. Já está acabando. Eu falei para você que ia passar rápido. Mas já... Eu falei. Maravilhoso. Essa jornada, assim, essa trajetória tua, eu acho que ela é uma trajetória que pode inspirar muita gente. Essa segunda temporada, a gente focou muito em trazer mulheres na liderança. Para inspirar isso mesmo, a gente tem que dar mais espaço para isso acontecer. O mundo corporativo ainda é um mundo muito masculino, então eu acho que a gente precisa começar a amplificar esses processos de trazer a mulher que mudou, né, todo esse caminho. E eu queria que você falasse para aquela menininha lá, aquela menininha maravilhosa que eu conheci lá em CPW, que ficava na câmera vermelha quando ia se apresentar, você pudesse falar para ela assim, que conselho você daria para ela, para chegar onde você chegou, por toda essa trajetória que você fez? Para aquela senhora, não. Para aquela senhora, esquece. Eu acredito nisso também, né? A questão da liderança,
feminina, né? Da mulher também começar a conquistar o seu espaço, né? E a gente sabe que essa não é uma história de agora, mas que agora a gente começa a dar mais espaço e mais agenda para esse tema, né? Eu acredito que o mix é importante, né? Então, só líderes mulheres ou só líderes homens, acho que não funciona, mas ter o balanço disso é importante. Mas eu acho que o que eu falaria para essa Aline, né, de 13 anos, né, atrás, de confiar mesmo nos seus valores, né? Eu acho que valores femininos são totalmente diferentes de valores masculinos. A gente tem um pouco dos dois, né? Mas eu acho que para se tornar uma líder mulher, é claro que cada um com a sua história de vida, com seus desafios, mas a gente não precisa ter somente valores masculinos. Porque a vida nos ensinou que, normalmente, um líder, né, ele precisa ser uma pessoa que vai impor, uma pessoa que vai, talvez, só olhar um lado racional, e que isso acaba sendo um pouquinho do valor masculino, né? E aí não é nenhuma crítica aos valores, mas a gente sabe que tem muitos homens que também têm valores femininos, Sim. como o cuidado, a compaixão, e isso vem da essência mesmo de cada um dos gêneros, né? Então, acho que continuar acreditando nos seus valores, né? Por mais que, ao longo da minha trajetória, às vezes eu achava que eu estava no lugar errado, né? Que eu era um pouco um ET dentro ali daquele ambiente, mas eu nunca deixei de sonhar e nunca deixei de acreditar, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu não sei se eu mudaria a história, mas reforçaria, né? Então, continua acreditando em você. Vai ficar vermelha mesmo, mas vai, né? Só vai. Sem dúvida alguma, recomendaria para que ela usasse mais filtro solar. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Então, valorizar um pouco da sua essência, acreditar que você pode. Isso acho que para qualquer um, né? E é o que eu falo um pouquinho já para o João Pedro desde cedo, né? Então, ele tem que ser quem ele é e acreditar nisso. Que maravilha. Bom, tá acabando. Não dá para estender? Sempre. É maravilhoso. Vou trazer meu agradecimento. Eu podia falar desse lado humano da Aline, mas acho que é chovendo molhado. Eu quero enaltecer você chegar nessa mesa aqui com toda a tua potência de profissional, de mulher, de caminhada, de jornada. Que a gente pode cair muito no clichê. Ela cuida, mas é muito mais. Você é muito mais do que cuida, você é muito mais do que tantas coisas que a gente pode olhar na superfície. Então, quando a gente pensou em trazer você, além da amizade, vai muito além da amizade, é pela tua competência. A gente traz quem a gente gosta, mas quem a gente admira e respeita. Então, eu tenho o maior carinho por você, pela tua história. É um prazer poder, de alguma maneira, estar perto dessa jornada, porque assim como você evoluiu, a gente também aprendeu e evoluiu nesses 13 anos. Então, a gente cresce junto. Aí, quando a humanidade perceber que a gente cresce junto, a gente vai ter mais Alines por aí. Então, obrigado pela tua presença. É uma honra, sempre uma alegria ter você com a gente, Aline. A Aline não perde a doçura. Essa doçura é encantadora, é transformadora. Às vezes as pessoas, essa coisa que você falou, o valor, eu acho que muitas vezes a gente pensa que a gente precisa mudar o nosso jeito, precisa ir para a guerra. Não, o mundo precisa de amor. Acho que tem guerra demais aí, foi liderado por muito tempo por valores que não cabem mais. Que a gente continue firme nos valores. Eu acho que você faz isso de uma maneira com maestria, na tua profissão, na tua vida pessoal, e a gente vai aprendendo a equilibrar com isso. Que bom que não acabou os 33 anos, ainda tem muito tempo pra gente poder curtir tudo isso, e obrigado mais uma vez, você está aqui pela tua competência, pela maneira que você construiu a tua carreira sólida, vai longe, tem muita coisa, você inspira muita gente, e eu também gostaria que a minha filha se inspirasse, por isso também te convidei, porque eu gosto de ver pessoas que possam inspirar outras a se transformar, e você terá tudo isso. Obrigado, Aline, querida. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. A casa está sempre aberta. Você gostou do papo? Tenho certeza que sim.
curte, comenta, compartilha, leva essa conversa bacana da Aline e tantas outras que tem no nosso canal adiante. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau!